Fala galera, Irmão Flu na área, trazendo o resumão da rodada, da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vocês repararam que não teve pré e pós-jogos, nem meu, nem do Irmão Flá, né? Porque eu tive que trabalhar, acabou que meu sábado e domingo foi muito corrido, não consegui gravar nem pré e nem pós-jogo, mas eu, conversando com o Juan, a gente decidiu que eu grave o resumo da rodada para a gente fazer no vídeo. Vou falar um pouco do jogo do Flamengo, um pouco do jogo do Fluminense, né? Mas vou trazer o resumo da rodada completa do Campeonato Brasileiro, a 25ª rodada do Brasileiro, que começou sábado, 4 da tarde. Esse jogo eu acompanhei, né? Fortaleza Sport, o jogo que o Fortaleza, né, vinha numa campanha ruim, é o 19º colocado com 21 pontos. Fortaleza vem mal das pernas nesse Campeonato Brasileiro. Fortaleza que, desde que subiu da Série B para a Série A, vem fazendo ótimas campanhas, só que não tem se encontrado no Brasileiro 2025. Tanto é que já tirou o Vojvoda, que era um grande técnico, entrou o Rafael Paiva, né? Renato Paiva, e acabou que em 10 jogos ele perdeu 9, né? Uma sequência bem ruim, e foi demitido. Agora pegaram um novo técnico, esqueci o nome. Se eu não me engano é o Matias Palermo, que é o técnico do Fortaleza. Ele foi, deu jeito no time bem defensivamente, né? O goleiro João Ricardo fazendo ótima defesa, né? Muito bom no gol, e garantiu a vitória por 1-0. O gol, se eu não me engano, cara, foi do Lucas Crispim, fez 1-0 para o Fortaleza. Esse jogo, Vasco e Cruzeiro, tava na barbearia. Alô, Adriano, um abraço. Eu tava na barbearia do Adriano, cortando o cabelo, e a gente tava vendo o jogo do Vasco lá. Um jogo que todo mundo dava o Cruzeiro como favorito. Eu também dava o Cruzeiro como favorito, porque o Cruzeiro vinha de 7 jogos de invencibilidade, não perdia fora de casa desde maio. Então era um time que fora de casa vinha dando trabalho, é um time que fora de casa sabia jogar. Só que o Vasco, numa noite de Ryan e Paulo Henrique, acabou com o jogo. Eu vi, o Paulo Henrique jogou absurdamente, desarma muito, ele vai para frente, volta, faz o que o lateral tem que fazer, marca. Claro que não é o primor de cruzamento, não é o primor de lateral, mas é um lateral assim que é importante, é um cara importante, é um cara que tem ajudado muito o Vasco, né? Felipe Coutinho ditando no meio de campo, esse jogo eu vi. Matheus Pereira também bem no jogo, Caio Jorge não conseguiu jogar direito, zaga do Vasco bem, Fernando Diniz fazendo o time do Vasco sair um pouquinho da zona de rebaixamento, já abriu 8 pontos de vantagem, tá bem, daqui a pouco eu vou falar da classificação, né? E também no Alfredo Jaconi, no mesmo horário, teve Juventude Internacional. Internacional estreando técnico novo, Ramon Dias, que treinou o Vasco, treinou o Corinthians, né? E é um cara que... Desculpa, gente, é o sono, que eu tava bem tarde, esperei o jogo de São Paulo acabar, jantei e vim gravar. Ramon Dias é um técnico que salvou o Vasco em 2023, foi pro Corinthians em 2024, até que está buscando evolução de trabalho. Estreou até com o time razoavelmente bem, o Internacional abriu o placar, depois no lance até um pouco polêmico, o Juventude empata o jogo, né? Fez o gol com o Alan Patrick, o outro, se não me engano, não lembro quem fez o gol do Juventude, mas ficou assim, o Internacional bem abaixo nesse campeonato, o Internacional mal das pernas, foi eliminado pelo Fluminense na Copa do Brasil, foi eliminado pelo Flamengo na Libertadores, e assim, não jogando nada os 2 jogos, perdeu lá no Beira-Rio, empatou no Maracanã na Copa do Brasil, perdeu no Maracanã pro Flamengo e perdeu no Beira-Rio pro próprio Flamengo. Então assim, o Internacional vem mal das pernas, muito mal, né? Seguindo, esse jogo eu vi Atlético Mineiro e Mirassol. Gente, o Atlético Mineiro faz 1-0 no começo do jogo, com o Vitor Hugo de cabeça. Logo depois tem uma expulsão do jogador do Atlético, eu não me lembro quem foi. E o Mirassol ficou o tempo todo com um jogador a mais. Só que o Mirassol, cara, tentava, chegava, o Everson pegava, fazia milagre. Mano, era o jogo que o Mirassol poderia ficar até agora tentando. Era um jogo que o Mirassol não faria gol. O Mirassol, a surpresa do campeonato, está em 4º colocado, está muito bem no campeonato, né? Às 11 da manhã, Grêmio e Vitória, eu não vi nada desse jogo, então assim, vou passar batidão, mas pro Grêmio a vitória foi muito importante, porque o Grêmio está em 10º colocado. Desculpa, está em 10º colocado. E o Vitória, na classificação, está em 18º, tá? O Vitória está com 22 pontos, tá ali na briga, mas tu vê que do Internacional em diante está começando a se descolar um pouquinho da briga da zona de rebaixamento, né? E ontem, Maracanã,
o Fluminense ele vence o Botafogo por 2-0. Eu não sabia nem mais o que era o ganhar do Botafogo. Eu não sabia nem mais o que era ganhar do Botafogo. O Fluminense não ganha do Botafogo tem 3 anos, gente. A última vitória, antes dessa, tinha sido aquele jogo em 2022 com o Manuel, né? Grande Manuel. Fez o Fluminense 1, Botafogo 0 no Engenhão. Antes até, se eu não me engano, eles começarem a disputar título. Eu acho que era o primeiro ano de SAF deles, se eu não me engano. Né? O Fluminense passou a ganhar agora, ganhou, merecendo ganhar, mas também teve sorte no jogo, né? Germancano abre o placar, né? O Fluminense mais ou menos no primeiro tempo, estreando técnico novo, técnico Zubeldia, né? Que vai ficar comandando o Fluminense. É um técnico que eu não contrataria, mas eu preferi o Renato Gaúcho ainda, mas assim, ele que pediu para sair, então a vida que segue. O Fluminense é muito maior que o Renato Gaúcho, mas o técnico entrou, encaixou o time, está tentando mostrar a tua maneira de trabalhar, né? A Copa do Brasil vai ser disputada só no final do ano, mas o Fluminense vai tentando do jeito que dá, né? Tentando do jeito que dá. E é isso, o Lima fez o gol no segundo tempo, foi 2-0 o Fluminense. Eu não tenho muito a falar do jogo porque eu não vi esse jogo, tava trabalhando, depois não deu pra fazer o pós-jogo porque eu não deu pra fazer a análise do jogo. Tentei botar aqui na minha televisão o VT do jogo, mas eu não consegui. Então, assim, foi um domingo bem conturbado para mim. Mas o mais importante é que o Fluminense ganha por 2-0. E vou falar a classificação do Fluminense mais pra frente. Bahia enfrenta o Palmeiras na Fonte Nova, um jogo que todo mundo dá o Palmeiras como favorito, mas o Bahia é aquele time que surpreende. Quando você pensa que o Bahia vai ganhar, o Bahia perde. Quando você pensa que o Bahia vai perder, o Bahia vai lá e ganha. O Bahia é um time muito irregular. Bahia e Ceará. Ceará também é um time irregular que eu falo daqui a pouco. O Bahia ganhou com um golaço do Ademir. Ele vem... Ademir é muito bom, mano. Eu sou muito fã do Ademir. Desde que ele jogava no Atlético Mineiro, eu sou muito fã do Ademir. Um jogador rápido, versátil. Ele cortou, bateu no gol, tirou a chance do Everton. Uma declaração até engraçada que o Rogério Ceni na coletiva ele provoca o técnico do Abel Ferreira, que o pessoal reclamou do gramado, mas o Rogério Ceni falou que não tinha que reclamar de gramado coisa nenhuma, porque o time do Abel joga em ligação direta, só tem isso, só sabe fazer isso. E o Rogério Ceni é um ótimo treinador, né? Um treinador campeão, um treinador respeitado no meio do futebol, né? Bragantino e Santos, confesso que eu não vi nada desse jogo. Vi que o Bragantino abriu 1-0, o Santos virou o jogo, teve lei do ex, teve tudo, mas esse empate foi ruim porque o Santos ele tá em 16º, o Santos precisava ganhar do Bragantino. E o Bragantino tá numa desgraça, já foi ultrapassado até pelo Fluminense. O Bragantino vem de 10 jogos sem vitória. Não, minto. Dos 10 jogos, ele só ganhou 1. Adivinha contra quem? Contra o Fluminense. Óbvio, o Fluminense ia entregar essa paçoca, o Fluminense ia levantar esse defunto, né? Mas seguimos. Né? Dá uma raiva, eu começo a falar. Flamengo e Corinthians foi o grande jogo da rodada para mim, porque eu assisti esse jogo, tava na rua, assisti um pouquinho dessa trocação dos dois. Corinthians muito bem no jogo. O primeiro tempo do Corinthians foi avassalador. O time do Flamengo não conseguiu jogar, o time do Flamengo não conseguia achar o espaço, apesar do time do Flamengo ser muito mais técnico que o time do Corinthians, né? O time do Flamengo é um time positivo, é um time que ataca, faz pressão alta, é um time muito forte. A Arrascaeta não estava no dia, apesar de ter feito gol, né? E temos que falar nesse jogo a parte do Yuri Alberto. Né? O Yuri Alberto ele teve um pênalti, ele foi tentar dar uma cavada, o Rossi só encaixou a bola, parou, né, ainda tirou onda com a cara dele. O Yuri Alberto perdeu muito gol, a torcida ficou em cima do Yuri Alberto, tentou apoiar ele depois do intervalo, mas assim, vou falar uma coisa pra vocês, o Corinthians perdeu a oportunidade de fazer uns 3-4-0 no Flamengo no primeiro tempo. Eu vi esse jogo, assim, achei que o Corinthians teve chance. Foi pro segundo tempo, o Corinthians abre o placar, né, com o próprio Yuri Alberto, ele faz o gol, o torcedor do Corinthians pistola com ele, até o Neto também ficou bem chateado com ele, já tem quase 9 minutos de vídeo, tá acabando já, gente, tá acabando esse resumão. Mas o Flamengo ele empata o jogo com o próprio Arrascaeta, que, se eu não me engano, é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, 14 gols. Arrascaeta, ele absurdo. É um jogador, assim, fora de série, um jogador que eu admiro muito, né? Muito bom jogador. Ele já domina com a direita, bate com a esquerda, tira qualquer chance do Hugo. E no segundo lance, no segundo gol, no final do jogo, Carrascal domina a bola, passa para o Luiz Araújo mata o jogo. Final, Corinthians 1, o jogo foi na Neoquímica Arena, Flamengo 2, Flamengo mais líder do que nunca. Odeio falar isso, que o irmão Flá agora deve estar rindo na minha cara, né? O Flamengo lidera o campeonato com, se não me engano, 54 pontos. O segundo colocado, que é o próprio Cruzeiro, que perdeu na rodada, está com 50, né? E o jogo para encerrar, que acabou agora há pouco, São Paulo 0, Ceará 1. São Paulo vem numa draga enorme, o Crespo está 6 jogos sem ganhar, está começando a se sentir pressionado. A torcida do São Paulo abandonou, entre aspas, o time, porque não está indo para os jogos, não está conseguindo acompanhar os jogos, né? Porque depois da eliminação da forma que foi, perdendo para ele deu em Quito 2-0 e
perdendo em casa por 1-0, a torcida realmente desanimou pro jogo do Ceará, e o São Paulo veio com tudo para conseguir ganhar o jogo, mas perde de 1-0 do Ceará. Então, assim, São Paulo mal, vai brigar com a gente ali, e esse resultado foi até bom pro Fluminense. Por quê? Porque o Fluminense está em, se eu não me engano, o Fluminense está aqui em posição, o Fluminense está em oitavo, o São Paulo está em sétimo. Se o São Paulo ganha, o São Paulo ia a 38 pontos, o Fluminense está com 34. Agora encostou no São Paulo. O São Paulo está com 35, o Fluminense está com 34. Na próxima rodada, ou nos 2 jogos que o Fluminense tem, o Fluminense pode ultrapassar o São Paulo, né? Vamos falar da classificação aqui. O Flamengo lidera do campeonato com 54 pontos. Ganhou bem do Corinthians. Não tem o que fazer. Segundo colocado vem o Cruzeiro. O Cruzeiro que está com 50 pontos, perdeu na rodada. Só que tem um jogo a mais que o Flamengo. Ou seja, essa diferença do Flamengo pode ir para 7 pontos, né? Palmeiras, que tem um jogo a menos do que o Flamengo, tem 49 pontos, perdeu para o Bahia. O Mirassol, que é a surpresa do campeonato, está em 4º colocado. Aí vem perseguido de Botafogo, que perdeu o Fluminense, está com 40 pontos. Bahia em 6º, está com 40 pontos também. São Paulo em 7º, como acabamos de falar, está com 35 pontos. Fluminense em 8º com 34 pontos. O Fluminense entra na briga pelo G6, tá, gente? O Fluminense não pode abandonar o Campeonato Brasileiro, porque a Copa do Brasil só vai ser jogada só em dezembro. Red Bull Bragantino, que vem de uma sequência catastrófica, é o time que está passando uma situação bem ruim, é o time que tem que ficar de olho até para rebaixamento, porque é o time que estava em 3º lugar até a parada da Copa, mas ficou muito ruim. Grêmio, 32 pontos, 10º colocado. Ceará, 31. Vasco, que está começando a se afastar da zona de rebaixamento, está com 30 pontos, é o 12º. Corinthians está com 29 pontos, 13º colocado. Atlético Mineiro, que ganhou, deu um respiro, né, para sair da briga do rebaixamento, porque estava com 25 pontos, agora está com 28, está em 14º. E em 15º tem o Internacional com 28 pontos. O Internacional também estava na briga ali para ficar longe dessa zona, mas aquela zona está um pouquinho embolada. E o Santos, que empatou na rodada, estava com 26 para 27 pontos, né? E a zona de rebaixamento tem Juventude com 22, Vitória com 22, Fortaleza com 21 e já o rebaixado Lanterna Sport, né? 14 pontos, está virtualmente rebaixado. O Sport não vai sair dessa tão cedo, né? Galera, esse foi o resumão da rodada 25. Deixe seu like, deixe seu joinha, ajude o nosso canal a crescer. Talvez essa semana vai ter live, né? Eu estou conversando com o Juan ainda para ver como é que vai ficar. Fizemos a live no Flamengo e Estudiantes. Foi uma live maneira demais, foi top demais a live. Veio meu amigo Arnold ficar aqui comigo, a gente brincou, zoou, o Rossi pegou pênalti. Infelizmente o time das trevas se classificou, mas enfim, o resumo da rodada foi esse, gente. Semana que vem tem mais. Semana que vem não, já amanhã já inicia a rodada do Brasileiro. E se tudo der certo, sexta-feira sai o vídeo completo sobre o resumo da rodada, da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Galera, tô indo, boa noite, irmão Flu na área. Descansem, fica com Deus, até a próxima.